Deixa eu... Aí, agora foi. Então, good evening, boa noite para os que estão aqui, para os outros que assistem em outros horários, que são bastante good morning, bom dia ou good afternoon, boa tarde, né? Mais um encontro síncrono da disciplina de inglês instrumental, encontro síncrono de número 3, da agenda de número 3, consequentemente. E é um prazer aí a gente fazer mais esse encontro, poder tirar as dúvidas, ampliar aí o nosso conhecimento das agendas, fazer aquele panorama, acrescentar algumas coisas novas, trazer umas atividades e tudo mais que a gente tem aí normalmente. Recadinhos que eu gosto de sempre de passar para vocês, para quem está aqui ao vivo, para quem for assistir depois, talvez não faça tanto sentido. Estou quase finalizando as correções, faltam só 2 turmas, eu tenho 5. 3 já foram da agenda número 2, faltam 2 até o final dessa semana, eu já termino essas 2 que faltam. E deixar a mensagem de que já está aberto a agenda de número 3, que é quinzenal também, e a partir de semana que vem, as recuperações das agendas 1 e 2 vão abrir acho que a partir dessa semana, na sexta ou segunda, não me lembro. Dia 2, dia 3, dia 4. Acho que é sexta-feira já. Já abre as recuperações. Então, quem perdeu alguma agenda aí, a 1 ou a 2, fiquem atentos, tá? Não sei se o prazo é uma semana ou 15 dias, mas vai ter lá no quadro de avisos. Depois também eu dou uma cobrada aí em vocês. Mas é isso, pessoal. Agenda número 3 aberta, agendas 1 e 2 vai abrir a recuperação, vão abrir as recuperações na sexta-feira. E aí coloque em dia, né? Porque vocês sabem que a nota é importante, vai agregando lá no final, tem uns bônus, né, na prova, que ajuda muito vocês aí. Vamos lá, iniciando então esse encontro. Gente, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aquela passada no material, dar uma olhada na atividade e trazer algo complementar aí para a gente, poder diversificar um pouco, aprender um pouco mais, né? E é isso. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um momento. Aí foi. Então, compartilhando aqui minha tela. Eu vou começar, pessoal, falando aqui. Deixa eu só abrir. Meio lento aqui, agora foi. Fala do fórum, né? Eu já abri esse fórum dessa agenda, fechei o da agenda 2, teve algumas participações da agenda 2, tá? Poderia ter mais, poderia, mas tudo bem. É, sei que é corrido para vocês e tudo mais, mas tente participar na agenda 3. A ideia do Fórum da Agenda 3 é a gente trabalhar com uma espécie de um glossário, tá? Vocês colocarem aqui, compartilharem aqui vocabulários vocabulários sobre a área de TI, né? Que vocês, IDS, desenvolvimento de sistemas, que vocês aí estão estudando e serão excelentes profissionais no futuro, né? Se Deus quiser, Deus vai querer. A gente tem, então, essa ideia de vocês compartilharem vocabulários aqui, né? Então, um exemplo, access, o que significa acessar, entrar? Para a gente criar um glossário colaborativo, tá? Então, compartilhe aí o vocabulário que vocês acham que é relevante, em inglês, que é muito utilizado. Eu sei de alguns, mas eu não vou dar spoiler, né? Vou aguardar a participação de vocês. Isso é agenda, é mais uma questão de vocabulário. Talvez eu compartilhe um exercício aqui, como eu fiz na agenda de número 2 também,
ao final desse encontro, tá? Dito isso, aqui está o prazo do fichário de abertura, que já foi, e o prazo de término para o dia 15, tá? Pode ir fazendo. Já vou começar a correção também essa semana, no início da próxima, no mais tardar. E é isso. Fichário dessa agenda, já aproveitar que eu estou aqui, ele vai recrutar de vocês a habilidade do quê? De vocês trabalharem com presente simples e passado simples, né? Hoje a gente vai ver um pouco do passado simples, tá? Presente simples a gente viu na outra aula. E a gente vai trabalhar com passado simples e fazer uma paráfrase. O que é isso, professor? Contar a história de vida de alguém da área de informática e tecnologia que você admira, que você acha interessante. Há até a recomendação de você usar a inteligência artificial aí para levantar as informações e tal. E automaticamente, quando você fizer essa paráfrase, você vai ter que usar o presente, passado, né? Vai ser forçado. Você pode fazer fichário normal aqui em forma de texto. Se você quiser usar uma postagem no Instagram, você que sabe, assim, a plataforma de utilização. Não é obrigatório utilizar Instagram. Eu sei que muita gente nem tem TikTok e tal. Mas se você quiser dar uma diversificada, fica a critério de vocês, ou fazer simplesmente um fichário sobre essa pessoa aí, com no máximo 15 linhas, tá tudo certo, tá? Então, essa é a proposta do fichário, e já dei um spoiler de um assunto que a gente vai estudar aqui nessa. Deixa eu tirar essa barra daqui. Vai estudar nessa agenda aqui, de número 3, tá? Vamos lá. Então, dentro do que eu falei agora do fichário, dessa atividade do fichário, deixa eu só fechar isso daqui, abrir aqui, fechar aqui e fechar aqui. Dentro do fichário, então, vocês perceberam que a gente tem como. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, perguntar pelo chat. Deixa eu ver se está todo mundo aqui, se tem mais alguém esperando. Não, só acho que era só boa noite aqui. Tá. Então, assim, nessa agenda, eu já adiantei um assunto que é primordial, que é o passado, tá? Não por acaso, o título da agenda aqui, ó, se a gente descer, é esse daqui. What happened? Opa, o que aconteceu, tá? A gente vê aqui o happened indicando passado, né? E de fato a gente vai trabalhar, eu acho que o assunto, tem outros assuntos aqui de vocabulário, de classes gramaticais e tal, mas eu acho que é essencial aqui esse tempo verbal do passado. Porque se a gente consegue falar no presente, falar no passado, falar no futuro, a gente já se expressa com uma amplidão muito grande, né? A gente já consegue ter uma capacidade de falar sobre fatos, ações, hábitos que ocorreram em tempos distintos, né? Eu consigo contemplar uma temporalidade muito grande falando do passado, do presente e do futuro, tá? Tem outras maneiras, professor, outras nuances, eu diria, outros tempos verbais que misturam presente com passado? Sim, tem, a gente vai ver. Tem nuances no futuro? Também tem, né? Mas, assim, falando básico desses três tempos verbais, você já consegue aí se expressar se expressar e expressar muitas coisas, tá? Bom, a agenda
não por acaso, ela inicia falando, contextualizando com um diálogo do Marty com a Janet. Ele vai falar um pouco da trajetória dele, enfim, numa entrevista ali, o que que ele tá estudando, etc e tal. Ela é chefe de departamento do design da empresa. E aqui a gente inicia com uma parte de vocabulário que é occupations, que são o quê? As profissões, tá? Occupation significa profissões. E tem algumas palavras já grifadas nesse diálogo de relativas a profissões, né? Como Chief of the Design and Ideas Department, chefe do departamento de design e ideias, Technological Information, TI, né? Que ele estudou. Eu quero ser game designer, tá? E assim vai. E aí a gente tem, quando a gente fala de profissões, eu gostaria de destacar isso com vocês. A gente vai utilizar o verbo to be, né? I am the, ou I am a, eu sou a teacher, precisa colocar o artigo, tá? Mas sempre trabalhando com o verbo to be. E a gente tem aqui um vocabulário básico, assim, pensando muito na área de vocês, mas nem tanto, né? Um pouco, na verdade, mais da área de vocês, realmente. A gente tem Technician in Systems Development, técnico em desenvolvimento de sistemas, que é o que vocês estão cursando e serão. Systems Analyst, analista de sistemas. Computer Technician, né? Técnico de computador. Company Manager, o gerente da empresa. Commercial Manager, gerente comercial. Marketing Manager. Project Manager, gerente de projetos, algo muito comum na área de desenvolvimento de sistemas, né? Architect, que não é o arquiteto aqui, mas pode ser os dois, mas também na área de desenvolvimento de sistemas de DS a gente tem a figura do arquiteto, né? Que é aquela figura que está num grau alto ali na escala de desenvolvimento da profissão de programador, né? E você vai galgando, júnior, enfim, você sabe até melhor do que eu, você pode chegar a arquiteto ou outros cargos aí. Mas arquiteto é um deles. Teacher também pode ser professor, né? Mesmo na área de vocês. Accountant, contador, aí já muda um pouco. Doctor, médico. Dentist, dentista. Police officer. Judge e lawyer. Não lawyer, muita gente fala lawyer, mas é lawyer, tá? Profissões, algumas, focando muito na área de vocês aqui, puxando para esse lado, né? E aí, já que estamos falando desse universo do trabalho, ele traz também o vocabulário do dia a dia que você tem, com algumas palavras que tem pouco utilizadas atualmente, considerando que a gente teve o uso maior da tecnologia no dia a dia do escritório ou do trabalho, enfim. Mudou muito, né? Stapler, né? Furador, algo que usa, mas com menos frequência, e cada vez mais tecnológico, né? A gente tem então, um vocabulário, não vou passar em todos aqui, mas alguns mais importantes, como eraser, o pencil, highlighters, a marker, e assim vai, né? E aqui um pedaço que é mais da área, né? Monitor, computer, keyboard, cuidado para não falar key, né? Muita gente fala key, keyboard, folder, pasta, physical pasta, né? De programas, fax, filing cabinet, telephone, silver chair, desk, waste basket, né? É, E aí, os objetos da área de informática, como keyboard, mouse, monitor, computer, run memory, CD, nem usa tanto mais, DVD, cada vez menos DVD, né? Router, cell phone, network card, motherboard, CPU, printer, video card, sound card, cabinet, font, optical drive, webcam, microfone, headphone, né? E os speakers, a caixinha de som. Coisas que vocês usam, coisas que não usam tanto, coisas que são mais de hardware, né? Do que desenvolvimento de sistemas por si só, mas que cabe estudar, acho que também é relevante aí, né? Não é desperdido.
Faz sete. Pode, Gabriel, lógico, lógico, com certeza, com certeza. Tem problema sim. Deixa eu ver aqui, perguntaram do fichário, né? Só um pouquinho. Opa. Tipo uma biografia? Exatamente. A Tamara acabou respondendo, até me ajudou aí. É uma mini biografia em inglês, bem resumida e simples. Você tem que usar frases curtas, se for past presente, aí escrever com suas palavras no texto original. Isso mesmo, isso mesmo. Então você escolhe uma pessoa, sei lá, Bill Gates. É verdade, Gabriel, bem difícil. Português sim, regra pra caramba. Então, pessoal, você escolhe uma pessoa, faz uma pesquisa e resume a vida dela. Sei lá, escolhi o Bill Gates, escolhi o da Apple, lá, esqueci o nome dele, o Steve Jobs. Aí você vai pesquisar e resumir isso, contando a trajetória de vida dele e assim vai, tá? Em inglês, mas é algo simples, não é para ser difícil. É alguém da área de tecnologia, Gabriel, que você admira, ou que já faleceu, ou que trabalha, que já foi, tá? Pode, sem dúvida, pode. Lá fala acho que personalidade, mas não tem problema, pode. Porque a ideia, no fundo, é de utilizar. é, Você falou até, Gabriel, que você vai escrevendo mais intuitivamente, mas vai acabar que o aluno vai ter que, ali na pesquisa e na construção do texto, empregar o presente simples e o passado simples, né? Então, é mais nesse sentido, se você empregou ou não essas estruturas e produziu um texto ali. Logicamente também, né? Dentro do assunto e tal, né? Eu só botei passado simples, aí contei a história de qualquer jeito. Não, né? Você precisa ter início, meio e fim, ficar ali certinho, mas é basicamente isso. Tranquilo. Mas é uma coisa simples, pessoal. Lá fala paráfrase, nesse nome, paráfrase. Mas, na verdade, paráfrase é contar a história. Na verdade, sim, paráfrase é contar algo, resumir com suas palavras, né? O textinho ali que você pesquisou. Você pesquisou sobre a vida de alguém. Aí você vai dar uma resumida, se é muito grande, né? E é isso, no fim das contas. Bom, aí continua o vocabulário e tal. Tem um textinho que vocês podem ler depois com calma, né? E aí a gente vai, porque essa parte dá para vocês praticarem. A ideia é vocês tentarem ver o quanto vocês entendem aqui desses dois textos, tá? E a gente vai para o passado simples em inglês. O passado simples em inglês, eu vou. Deixa eu. Vou parar de compartilhar rapidinho, porque eu quero fazer abrir um arquivo aqui que vai resumir um pouco, acho que mais fácil, essa coisa do passado, do jeito que está aqui na apostila. Só um momento. O passado simples, a gente vai perceber, enquanto eu vou abrindo, vou comentando, que ele tem muita relação com o presente simples. Eu já falei para vocês nas aulas anteriores que a gente tem vários tempos verbais em inglês, como em português, presente, falei hoje também passado, futuro, outros, né? Que eu não vou ficar entrando aqui para não confundir muito. E todos esses tempos, presente, passado, futuro, a gente tem dois modos, duas maneiras, duas formas que a gente vai expressar o tempo. Ou seja, duas maneiras que a gente vai, duas ideias diferentes, digamos assim. Como assim, professor?
da seguinte forma: se eu falo no presente, eu jogo futebol toda semana, isso é um presente simples. Se eu falo assim, eu estou jogando futebol agora, o que é uma mentira, porque eu não estou, isso é presente contínuo, continuous. Eu brincava no parque quando criança, passado simples. Eu estava brincando ontem à noite com meu filho, passado contínuo. Então sempre vai ter ou o simples ou o contínuo, que é o gerúndio, né? Brincando, estava brincando, estou ensinando, estou trabalhando. Então, sempre, qualquer que seja o tempo, ele tem duas maneiras de ser expresso, ou contínuo ou simples. A gente vai estudar hoje o passado simples, tá? Que, como eu estava dizendo, vai ter muita relação com o presente simples em termos de estrutura, principalmente. Ah, eu uso auxiliar no presente simples, no passado, você também vai usar. Ah, e tem o verbo to be no passado, também vai ter. A gente vai ver isso com mais calma agora. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês e aí a gente fica mais claro. Olha aí. Pronto. Então, primeiro ponto é o passado simples parece uma coisa óbvia, mas ele expressa uma coisa que já aconteceu e finalizada, que ficou lá para trás, né? Em inglês isso é bem forte, assim, tá? É algo completo, finalizado, que já ficou para trás. Por isso eu até coloquei essa linha do tempo, que tem essa característica de não ter uma ligação entre passado e presente, tá? Isso vai ter um peso grande depois que a gente vê um outro tempo verbal. Tá. Eu coloquei aqui esse texto aqui, mas eu vou passar um pouco para frente, resumir mais a coisa. Como a gente vai usar o passado? Falei já, a ação que começou e terminou, que já acabou. I ate a delicious meal 2 weeks ago. Eu comi uma refeição deliciosa 2 semanas atrás. Olha lá, esse tempo aqui acabou. Professor, mas eu posso comer de novo uma refeição deliciosa? Sim, mas não tem como você pegar a máquina do tempo, voltar 2 semanas lá atrás e comer de novo. Comeu, comeu, acabou, acabou, porque 2 semanas já se foi. Então, essa é a primeira característica, algo que você fez e ficou lá para trás. I went to the beach yesterday. Fui para a praia ontem, olha lá. Um tempo fechado ontem, fui para a praia. Também posso falar de coisas que eram que aconteciam uma depois das outras, né? Como a gente está contando uma história, por exemplo. He came in, ele entrou, took off his coat, tirou o casaco, sentou. E ponto final, acabou. E é isso. Outro ponto que a gente pode ter é geralmente o passado, geralmente não, sempre o passado, ou vai ter algo que aconteceu pontual, aí at lunchtime eu comi no horário do almoço, tá? Ponto, acabou. Ou era um hábito, algo que eu fazia com constância. I played the violin when I was young. Eu tocava violino. Na tradução, então, vai depender muito do contexto. Eu posso falar assim: I played the violin yesterday. Eu toquei violino ontem. Ponto. Algo mais pontual. Ou I played the violin when I was a teenager. Eu tocava violino quando era adolescente. Ou algo que é um hábito que se repetiu durante um determinado período de tempo. Tá? Então a gente tem essas duas opções aqui. Eu acho que tem uma pergunta do Vinícius. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver.
Professor, como já trabalhei como desenvolvedor, estágio pode escrever sobre isso? Pode, Vinícius, da tarefa, né? Pode sim, não tem problema não. Tranquilo. Então, pessoal, voltando aqui. Então, a gente tem essas duas opções. Algo que eu fiz e algo que eu fazia, tá? Que era um hábito. Ok, professor, entendi que é algo finalizado, que é uma coisa que acabou, ou que eu fiz, ou que eu fazia, de qualquer modo que ambas acabaram. Por exemplo, I played the guitar when I was younger, but now I don't have time anymore. Eu tocava guitarra, mas agora eu não tenho mais tempo, era um hábito. I played the guitar yesterday for my family. Eu toquei violão, né? Ontem, guitarra, não, violão, ontem para minha família. Toquei, algo pontual. Então tem sempre essas duas possibilidades. Toquei, tocava, brinquei, brincava, comi, comia, joguei, jogava e por aí vai. Depende do contexto, da situação que a gente está querendo falar. E a estrutura, professor? Todos os verbos, com exceção do verbo to be, o verbo to be ele é sempre diferenciado, tanto no sentido quanto na estrutura dele, ou serão regulares ou irregulares. Como assim? Regular vem de ter uma regra, um padrão. Então, presente, I play, eu jogo. Passado, coloquei o ed aqui, o ed, os alunos falam ed, né? O ed no final virou passado. I played, eu joguei, eu jogava. I work, eu trabalho, I worked. Eu trabalhei, eu trabalhava. I stay, eu fico, I stayed, eu permaneci, eu ficava. I listen, eu ouço, I listened, eu ouvi, eu ouvia. Tá? Então, regulares são aqueles que terminam com ed ou ed no final, tem essa regra. Regular vem de regra, de padrão, de algo que se repete. No entanto, temos também os irregulares. Olha lá. Speak, spoke. Falei, spoke. Eat, ate. Como, comi. Se só, vejo, vi. Ouvia, né? Fly, flew. Voei, voava. Think, thought. Pensei, pensava. Vê que não tem nada a ver um com o outro. Não tem regra, é irregular, sem regra, sem padrão. Vai mudando. Existem alguns irregulares que parecem uns com os outros. Por exemplo, think a thought, buy a bought. Tá? Então, não é que todos são totalmente diferentes, mas existem alguns semelhantes. Mas não tem uma regra para a gente seguir. Coloca o ed no final, não tem esse tipo de regra, vai mudando. Certo. E o verbo to be? O verbo to be ele é separado, ele vai ser o was, dependendo da pessoa. Se eu coloco I, he, she ou it, eu, ele, ela, ou ele, ela para coisas, é o was. Se eu coloco você ou vocês, you, we, nós, they, eles e elas, é o were, tá? Significado do verbo to be, ser ou estar, então, era ou estava. We were friends, nós éramos amigos. We were here, nós estávamos aqui. Sempre ser ou estar, dependendo do contexto, tá? Was, were. Esse é o verbo to be. Negativa de todos os verbos, com exceção do verbo to be. Como é que eu faço? Coloco o didn't ou did not e tiro o ed daqui, porque já está indicando negativa. Não preciso colocar de novo. Tira didn't ou did not, tá bom? Então, o verbo ele volta para o presente, porque isso daqui se chama verbo auxiliar, que ele auxilia, ele ajuda a fazer a negativa e mostrar que está no passado. Presente era don't, aqui vira didn't. Por isso que eu falei que lembra o presente simples. Né? Lá era don't, aqui é didn't. Ou doesn't lá também. Aqui, didn't, fizemos a nossa negativa.
Verbo to be, por outro lado, como ele é independente, só botar o not na frente. Was not ou wasn't. Were not ou weren't, tá? Então, por exemplo, I wasn't at school. Eu não estava na escola. They were not at home. Eles não estavam em casa. Ou, se eu quiser abreviar, weren't. Esse é o verbo to be. Outros verbos é didn't, verbo to be, not na frente dele. Só isso. Pergunta: outros verbos, eu preciso colocar o did. Se no presente era do e does, aqui é did. Did you work? Você trabalhou ontem? Sem o ed. Que aqui já indica que é passado. Tá? E verbo to be eu inverto. Coloco para cá. Were you? Afirmativa. You were. Você estava. Interrogativo, were you? Faço essa troca e monto minha pergunta. Então fica assim. Todos os verbos, com exceção do verbo to be, ou são regulares, com ed, ou irregulares, que não tem uma regra. Negativo a gente não precisa ligar para isso, porque é só colocar didn't e o verbo no presente normal. Interrogativa também não, só colocar o did na frente aqui do sujeito, no início da frase, né, dependendo, e colocar normal. Tá? Todos os verbos, com exceção do verbo to be. Verbo to be, was, were. Negativa, só botar o not ou abreviar. Interrogativa, jogar ele para frente. Fazer essa troca, tá? De sequência. Então, é lógico, pessoal, eu fiz aqui uma apresentação rápida, né? Do passado simples. Mas vocês conseguiram perceber? Deu para ter um bom panorama? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Passado simples aí. O senhor está me ouvindo? Pode falar, agora eu ouvi. Tá. Eu só me perco bastante nessa questão nas perguntas, né? Vem sempre o verbo to be na frente, tipo, are you? Eu sempre me perco bastante nisso e às vezes eu não fica muito claro para mim essa questão, porque eu fico me perguntando por que certas perguntas a gente fala you are e outras a gente fala are you, sabe? Sim. Ó, gramaticalmente, você tem que trocar essa sequência, né? Igual eu mostrei ali, né? Então, por exemplo, você tem aqui, você tem aqui na afirmativa o was. Se eu quisesse fazer uma pergunta, eu tinha que jogar ele para cá, né? Para frente. Então, was I, né? Mesma coisa aqui, você viu? Ele está aqui na frente. É uma pergunta. Se fosse afirmativa, aqui é passado, né? Você perguntou do are, é presente, mas é a mesma ideia. Eu tinha que jogar ele aqui. You were, né? Mas é pergunta, então pergunta a gente faz essa inversão, né? Afirmativa, he was. Afirmativa. Interrogativa, troco was he, tá? Isso, primeiro que é chato, porque não tem português. A gente não precisa trocar sequência, mudar, não precisa. Português, eu mudo o jeito que eu falo, meu tom de voz, né? João é meu amigo. Bom, João é meu amigo? Eu não sei se o João é meu amigo mais. Estou desconfiado. João é meu amigo? Pergunta. Então veja, João é meu amigo, muda o quê? O jeito que eu falo. Em inglês não. Além de mudar o jeito que eu falo, eu preciso indicar que se trata de uma pergunta. No caso, verbo to be, mudando essa sequência. Porém, quando eles falam em filmes de uma maneira mais informal, pode-se ou não trocar a ordem, fazer a inversão, tá? Ah, professor, então no dia a dia não inverte? Não, não é isso.
pode-se não inverter, mas também se inverte, tá? Então, por isso, Vinícius, acredito que você tenha visto situações em que não havia essa mudança que você acabou de me questionar. Mas não é are you, professor? Eu vi you are na pergunta? Sim, situações do dia a dia, informais, pode acontecer, tá bom? O que não quer dizer que fazer uma pergunta Are you okay? É uma pergunta super elaborada, formal, séria. Não, ela é uma pergunta normal. Tá? Não é que no dia a dia não vai mudar se fazer a troca, a inversão que eu disse. Vai também, mas abre uma brecha para não fazer, tá? Respondi, Professor, Vinícius? e só mais uma, claro, Aham. me respondeu sim. Me deu essa, assim, essa clareza que porque assim, os americanos, né, eles usam muitas gírias. Então, essa questão de não haver troca pode ser uma gíria que eles usam também? Sim, sim, é uma linguagem do dia a dia, né? É como o português você fazer uma pergunta assim: você tá bem? A Uhum. gente no dia a dia não vai. Pode ser que fale, mas você está bem, né? Você pode perguntar, você está bem? Mas a gente fala, você está bem, né? Seria algo desse tipo, assim, entende? Entendi. Entendi, professor. Nossa, agora ficou bem claro, porque às vezes eu ficava pensando que era figura de linguagem, que não era todo mundo que usava essa inversão, que era mais uma forma formal, né? De usar Não, essa inversão, é entendeu? isso. Isso é bem importante. A inversão não é formal. Hum, Não inverter é informal, é do dia a dia. Mas no dia a dia também você pode usar inversão, entendi. tá? É diferente de, às vezes, alguma coisa, quando a gente estudar, uma pergunta que tem a palavra may. May I go to the toilet? Eu posso, poderia ir ao banheiro. Isso daí é muito formal. Só é formal. Então a inversão, ela é neutra, ela pode ser usada numa situação mais formal, pode ser usada no dia a dia. O que você não pode fazer numa situação muito formal, séria, no e-mail, não usar a inversão. Aí você está usando uma coisa que é só do dia a dia, entendeu? Entendi. E só mais uma dúvida aqui, professor. Sim. Mais uma. Se eu estou falando com as palavras, né, que termina com ing, eu tenho que usar do e did também? Tipo, I plane, que eu uso no final Não, com não, ing. não, porque esse tipo você está usando o verbo to be, né? Então você segue a regra do verbo to be, tá? Você vai falar assim, I am playing, ou se quiser falar no passado, I was playing. Eu vou ensinar isso na próxima agenda. Ah, tá. Mas aí é verbo to be, então se é verbo to be, não precisa de do, não precisa de did, não precisa de nada. O verbo to be, ele é independente. Entendi, professor. Muito obrigado, viu? Imagina que isso. Só o verbo to be que a gente faz essa inversão. Os outros a gente tem que usar o auxiliar, o do no presente, o does presente, ou o did, como a gente viu hoje do passado, entendeu? Qualquer coisa me pergunta, pode perguntar, fica à vontade. Gíria é bem chatinho de lembrar, o Gabriel falou. Algumas aqui, piece of cake, que é moleza, raining cats and dogs, está chovendo canivete, que ninguém usa em português mais. Está chovendo muito, né? E feel blue, sentido triste. Chato que só lembro dessa. Ixi, tem um monte, cara. Mas você já lembra umas aí que é bem usadas, já tá bom. Aos poucos vai lembrando. E o problema de gíria também é que a gente tem que lembrar uma coisa, né? O inglês ele é falado
em muitos lugares, né? Só nos Estados Unidos é gigantesco. Então tem gíria que é usado em uma região que não é usado em outra, igual no Brasil, né? E aí tem classes sociais diferentes, origens diferentes. E aí, se a gente expande não só os Estados Unidos, porque não é só os Estados Unidos que fala inglês, né? Tem Inglaterra, tem Nova Zelândia, igual o português. Português não é só Brasil, tem Portugal, Moçambique, é lógico que a gente não conhece muito. Mas aí vai variar mais ainda, tem mais gírias ainda. Aí é infinito o negócio. No Texas já é muito Nossa, diferente, professor, o jeito que eles falam no Texas. Eu vi um vídeo esses dias que, nossa, que você tá começando a falar inglês agora. Aí um cara falando com a linguagem de Texas muito arrastada, meu, você não é. entende nada que ele fala. Vou te contar uma história, assim, duas histórias, na verdade, duas histórias breves, assim, lembrando disso. Eu estudava inglês, estudei inglês muitos anos, né, assim, porque eu queria tirar uns certificados e tal. E aí eu já tinha muito tempo, assim, já comecei muito pequeno e tal. E eu acho que eu tinha meus 20 anos na época, talvez por aí. E eu estava cursando letras, né? Estava entrando no mestrado já. E aí eu tinha aula que variava no. Ia mudando os professores de. Cada semestre vinha um professor de um local, assim. E era bem bacana, assim, né? E aí, cara, eu tive uma professora que tive da Escócia, Inglaterra, Estados Unidos e tal. A Escócia era difícil, assim, mas a gente ia pegando. Aí eu tinha uma que veio da Austrália. Cara, no primeiro dia, assim, eu não entendi quase nada. Eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, nossa, meu inglês é terrível, estou tanto tempo. Aí eu perguntei para um colega do lado, assim, que estudava comigo muitos anos também, né? Você entendeu o que ela falou? Ele falou, nossa, cara, não entendi quase nada. Eu falei, nossa, graças a Deus que não saiu. E aí eu fui acostumando, né? Passou umas duas, três aulas, a gente pegou o jeito, mas a Austrália é bem difícil. E o Texas, eu tenho uma outra história também. Eu fui, meu primeiro emprego, assim, de professor mais formal, né? Eu comecei dando aula particular, as colegas da faculdade. E aí eu fui dar aula numa escola de idiomas, assim. E aí, trabalhando lá, aí na verdade, antes de trabalhar, né? Fui na entrevista, aí a pessoa do RH fez entrevista comigo e falou, agora você vai passar com a chefe da escola, né? A dona da escola aí e tal, que ela é americana. Eu falei, ah, beleza, vamos lá, né? Cara, ela era do Texas, assim, nossa. Foi muito difícil a entrevista. Aí eu falei com ela, ó, seu sotaque é muito difícil de entender. Ela falou, não, fica tranquilo, eu sei que é difícil, Texas não é fácil e tal. Mas não vai ser isso que vai te pedir de trabalhar aqui. Eu falei, graças a Deus. Aí eu fui convivendo com ela e ela é muito gente boa, assim, a gente foi construindo uma amizade. Eu fui entendendo com o passar do tempo, mas sofri, cara. Eles Mas eu falam acho muito. que você, mas eu Eles, acho que você aprende mais assim, né, professor? Porque é muito comum a gente só ficar meio que tipo, superficial em inglês britânico e inglês americano. é, Mas não tem só isso, né? Igual eu gosto bastante de rap, né? sim, Então, às vezes, eu assisto alguns filmes que se retratam a periferia nos Estados Unidos. O inglês deles é outro inglês, é muito diferente para. sim, Parece, aí você assiste um filme de cowboy, em inglês já é um outro inglês, assim, é tudo sim, nos Estados Unidos ali, né? sim, sim. Eu gosto de passar para meus alunos do presencial, do ensino médio, porque eu tenho alunos de tudo que é faixa etária, né? No primeiro dia eu gosto de passar aquele rap This is America, né? Que é não sei se você conhece que gosta de rap. É o Conheço. Childish Gambino, esqueci o nome dele, Isso. né? É, é Gambino alguma coisa. Isso. E aí, poxa, eu passo esse, aí eu passo da Austrália, eu faço um contraste bem grande lá. E assim, é outra realidade, cara. O inglês dos negros dos Estados Unidos, agora não é só deles mais, né? Como hoje a internet, o rap é uma música muito mais popular hoje em dia, né? Mas Uhum. isso se você pegar, sei lá, 60, 70, década de 80 até 90, Sim, cara, era uma coisa de gueto, né? Era uma outra linguagem, né? verdade.
abreviações, AINT, AINT, que é negativa, né? Uhum. IA, yo, né? Para you, que é você. E os Estados Sim, Unidos sempre foi muito segregado, muito dividido, né? Sim, né? Demorou, ainda é, né? Mas assim, muitos anos o apartheid lá, né? Você tá em banco separado no ônibus, mesmo depois do fim da escravidão, né? Então era uma marca de identidade, né? Dos negros, né? De se afirmar, não. O jeito que eu falo, porque o que a gente fala, né, pessoal? É o que a gente é também, né? A é linguagem é verdade. tudo. É a forma de comunicação deles lá também, né? É, sim. Naquela época, né, professor, que eu assisti um vídeo esses dias atrás de assim, um rapaz negro nos Estados Unidos e ele mostra um pouco sobre as variações que tem no inglês que é vindo da periferia, do Uhum. gueto. Então, ele coloca em cima as palavras que Me o mandaram, Child Scream. inglês britânico fala Hum. e a de baixo é a forma que eles falam. É tipo como que se o Eminem estivesse falando. Eles Uhum. encurtam muito que dá vários contextos, sabe, naquele mesmo contexto que é totalmente diferente, né? Sim, sim, sim. É a identidade deles, né? E aí mandaram o Child Gambino, depois vocês ouvem lá. This is America, bem legal, o clipe é legal, tudo legal. É meio mais antigo, mas é legal. Antigo, né? Sim, hoje em dia coisa de 2 anos é antigo. Deixa eu ver, o Gabriel falou que no meu primeiro ano tinha uma professora de inglês que morou na Alemanha, juro que não dá para entender nada. Imagino, imagino, imagino. Tive um contato também uma vez, eu precisei traduzir um manual da Alemanha e o cara era alemão, nossa senhora, é difícil entender também. Outra coisa que aconteceu também, o pessoal fala, né? Pegando o gancho no que o Vinícius falou, eu vou focar aqui em aprender o inglês britânico, né? O pessoal tem essas concepções hoje em dia. Sim, ó, tranquilo, Gabriel, fica à vontade. Não é que é ruim isso, lógico que. Mas, boa noite. Obrigado, Gabriel. Mas assim, eu lembro que eu trabalhei muito tempo numa empresa daqui de Campinas, no aula de inglês, da área de TI, desenvolvimento de sistema, né? De programação, de fazer programas, tinha. Lá que eu aprendi um pouco dos cargos, o que é um tester, um programador, mais ou menos, tá, gente? O básico. Como eu convivia com muito aluno de tudo que era jeito, eu ia perguntando, sou curioso, queria entender um pouco. Aí depois eu vim parar aqui, dar aula aqui, já estou desde 2019 aqui no desenvolvimento de sistema. E aí, lá os alunos tinham contato muito com o indiano, né? Com o chinês. E eles falam, pô, os caras falam inglês que não dá para entender nada, que inglês horrível. Eu falei, gente, e era cliente, né? Eu falei, vocês têm que se virar, problema é de vocês, vocês vão ter que entender os caras. Pega vídeo no YouTube, vai ouvindo indiano falar, vai ouvindo chinês falar. Paciência, eu sei que não é o inglês, né? Eu não quero que vocês falem igual a eles, pelo amor de Deus, né? Porque Verdade. se depois vocês forem trabalhar numa outra empresa, ou que eles tinham também contato com clientes americanos, se forem falar o inglês de um chinês com um americano, o cara não vai te entender, né? Então tenta ter um inglês padrão, tal. Mas vocês têm que ter os caras, é cliente, né? Paciência, se vira, vai no YouTube e fica ouvindo, né? Eles falam, professor, nossa, que desgraça. E é isso, né? Hoje em dia não dá para você se limitar e achar que existe um único tipo de inglês, né? Existe uma variedade muito Verdade. grande, muito grande. Eu tive uma experiência parecida com a sua, professor, Hum. porque eu trabalhei, né, em 2020, do 23, eu fiz estágio de desenvolvedor, que eu fazia faculdade, e aí na empresa que eu trabalhava, meu gestor, ele fala espanhol e ele fala inglês, ele é fluente. Uhum. E aí eles estavam numa semana que eles estavam com uma reunião geral
de todos da empresa, uma reunião assim global, e eles estavam discutindo sobre novas tecnologias que eles iam trazer para a empresa. Então, essa reunião tinha desenvolvedores da Itália, da Rússia, Estados Nossa. Unidos e tudo mais. E aí ele pegou, falou assim, Vini, entra nessa reunião junto com a gente para você pegar um jeito de como que a gente lida com essas reuniões globais e de como a gente resolve sobre isso. Aí a gente colocou um chat à parte para a gente ficar conversando só com a gente da equipe. Aí tinha um rapaz que ele era russo, mas ele trabalhava na Inglaterra. Uhum. E aí ele começou a apresentar a tecnologia deles, que eles estavam desenvolvendo, e esse meu gestor, ele pegou e ele falou assim, gente, eu não estou entendendo absolutamente nada do que esse cara tá falando. Aí um outro amigo dele, italiano, também falou assim, gente, ele tá falando que língua? Ele tá falando Nossa. inglês. Que eles não estavam entendendo absolutamente nada do que ele estava falando. Depois disso, ele teve que enviar para eles um PDF da Uhum. tecnologia que eles estavam desenvolvendo para assim eles entenderem o que aquele rapaz estava falando. Nossa. Então, é complicado, ainda mais russo, cara. Russo é difícil também. Italiano também falando inglês é bem difícil também. Você Sim. falou. Eu lembrei também, bem complicado, assim. Professor, me Oi. deixa te fazer uma pergunta. Eu não sou muito focado em Duolingo, na verdade eu não uso muito. Mas eu quero muito aprender inglês e eu gosto bastante de ouvir música e de algo sobre música. A forma que eu estudo aqui, eu escuto uma música e depois eu coloco só a batida dela e eu tento cantar a letra. Essa é uma Uhum. forma de se aprender inglês também? Isso é bom, isso é viável? É viável também. Tem um site, você que gosta de música, depois você dá uma pesquisada, faz muito tempo que eu não entro. Se chama Lyrics Training. Mandei aí, ó. Eu mandei o nome, aí depois você pesquisa. Hum. Ele, ele faz uma espécie ele dá o vídeo e aí ele tem vários níveis, é meio de jogo assim. E aí você tem que ir completando, sabe? Ouvir, tentar completar a palavra, a letra. Aí tem mais fácil, muito difícil, níveis diferentes de música, se essa música é fácil, essa música é difícil, da onde que ela é, Inglaterra, Estados Unidos, outros locais. Você que gosta de música, eu acho que é bacana, porque é bem gamificado, digamos assim. Sei. E eu acho que vale. Mas o que você ouve e depois você tenta cantar isso? É tipo assim, eu escuto mais músicas que eu conheço, igual assim a banda Alter Aham, Bridge. Eu gosto bastante dessa música e eu conheço muitas assim aham. que eu sei a letra, mas eu só consigo cantar ouvindo a música. E aí eu Entendi. vejo a letra da música, no primeiro momento ali eu vejo a letra, Aham. aí eu só coloco o instrumental dela de fundo e eu vou cantando acompanhando a letra. E Ah, depois eu não. vejo a tradução da música, mas eu canto em inglês, entendeu? É excelente, cara. Quando eu estava aprendendo, eu comecei muito pequeno, né? Mas mesmo assim, na adolescência, por exemplo, eu lembro lá, eu sempre gostei muito de rock e tal, né? E na minha época eu não tinha essas facilidades, né? Sou mais velho. E aí eu tinha umas revistas de letra com a tradução. E Nossa, no primeiro momento eu comprava essas revistas assim, eu falava, nossa, que legal. E aí comprava os discos, né? E eu ia traduzindo, né? Fazendo mais ou menos o que você faz assim, e depois cantando, né? Porque eu entendi alguma coisa, mas tinha banda que eu não entendia. Cara, isso é ótimo porque você vai construir vocabulário, você vai melhorar o seu listening, sua audição, você vai melhorar a sua pronúncia, porque você está ouvindo o jeito que se pronuncia, e aí você acaba cantando, você está repetindo, você está praticando pronúncia, né? Então, pratica todas essas, esses recursos linguísticos, né?
vocabulário, pronúncia, audição, né? O que que fica faltando? Conversação e escrita. Porque a gente tem que lembrar que o inglês, qualquer língua, né, são 4 habilidades. Aí não tem como praticar, mas não significa que isso não ajude também. Um dia que você for conversar com alguém, todo esse essa bagagem que você está construindo, você vai acessar ela, você não vai perder, né? Né? Uhum. Porque assim, as coisas são divididas nessas caixinhas de 4 habilidades, mas elas se comunicam, né? E aí você vai querer falar, você vai acessar essas coisas que você vai construir de bagagem. Você vai querer escrever, você vai escrever hoje em dia é mais fácil com os recursos que tem aí, né? Mas sei lá, você precisa escrever e não pode acessar um IA ou alguma coisa do tipo. Então, assim, é muito bom mesmo. Eu assistia lives de uma americana que ela é professora de inglês e ela fazia lives no TikTok, Legal. ah, das palavras lá em inglês, aí ela fazia live. Eu assisti as lives dela. E eu acho, ô Vinícius, isso serve para todo mundo, né? Você está perguntando mais, mas os colegas estão aí também. Assim, óbvio, eu já falei isso no primeiro dia, né? Um professor particular, para você desenvolver conversação, ter um estudo mais formal, estou dizendo um estudo mais ali de aula e tal, acho que é o melhor cenário, um bom professor. Mas para aprender, desenvolver, porque também não adianta só fazer a aula e você não desenvolver ali. Sempre tentar fazer coisas que você goste, que desperte seu interesse, porque senão a chance de desanimar é muito grande, né? Você fala, não, estou empolgado, vou aqui estudar, anotando esse vocabulário, memorizar e decorar, aí passa 2 semanas e fala, nossa, que negócio chato, né? Então, Verdade. uma coisa que te toca, que te motiva, tem que ter o elemento motivador, né? Muitas das vezes o elemento motivador vai ser algo que você gosta, seu caso. Tem aluno que odeia qualquer tipo de música em inglês, odeia qualquer coisa em inglês, mas precisa por causa do trabalho. A motivação dele é o trabalho. Então, Verdade. a- assim vai, viagem. Ah, não, eu odeio, mas eu quero viajar. Cara, tem que ter um elemento motivador, né? Quando é Na, adulto é mais fácil. Quando é criança, por exemplo, aí o professor ele tem que arrumar ferramentas para motivá-los, né? na nossa época era meio que forçado a gente saber inglês, né? Porque a Obrigado, gente ia Luiz. jogar um determinado jogo, ele não era traduzido, né? Sim, Ele sim, era em inglês, sim, então sim, você jogava o jogo sim, todinho até zerar, mas você não sabia a história do jogo. sim, Você sim. ficava sem entender. Eu traduzi um tanto para os colegas, assim, amigo, Eu primo. perguntava pra minha mãe, ela é professora de inglês, né? Mãe, Ah, a, aqui tá falando o quê aqui? Você pode traduzir pra mim? legal. Pessoal, deixa eu fazer só um. Mas bacana, fica à vontade, pessoal, que quiser comentar. Vinícius, obrigado aí pela participação. Eu só queria pedir se tem alguns. Precisava de dois voluntários aí para ler esse. Eu separei aqui um textinho aqui, né? Um diálogo, na verdade. Essa conversa aqui. Eu queria saber se tem alguém que lê aqui man, homem e woman. Não precisa ser man e woman, né? Pode ser alguém. Alguém se candidata aí para ler, pessoal? Ah, eu me candidato, professor. É? Mais alguém? Com Vinícius? Poxa, não vai ter mais candidato, eu vou ter que ler. Vinícius e Vinícius vão ter que ler? A Ana levantou a mão, A professor. Ana? Você lê, Ana? Então, ótimo. Então, o Vinícius faz o homem e a Ana faz aí o woman. Vamos lá. Tá. What did you do yesterday? Pera, tá dando pra me ouvir? Tá sim. Tá ótimo. Sim, Ok, aqui. obrigada. Vou É, ler de novo. Vai. Vamos começar de novo. Vai lá, começa, Tá. Vinícius. Vai lá. What did you do yesterday?
Nothing much. I just stayed at home and cleaned the house. How boring. Yeah, it was. And you? What did you do? I drove to the mountains and went hiking. That sounds fun. It was, I had a great time. Muito bom, excelente. Parabéns, pessoal. Muito bom. Obrigado. Só um detalhezinho, Vinícius, para te corrigir aqui, ó. Essa palavra aqui, hiking, tá? Hiking. Hiking. Isso. Que é fazer trilha, né? Tá? Went hiking, fazer trilha. E agora eu quero jogar para todo mundo. Eu gostaria de dois exemplos de verbos regulares. Vocês conseguem colocar no chat para mim aí dois verbos regulares? Vamos ver. Dois verbos regulares. Vou voltar aqui, senão vocês não conseguem ver, né? Dois verbos regulares. E aí, vamos ver se vocês lembram o que era o verbo regular. Deixa eu ver se alguém compartilhou. Ninguém, verbo regular, vamos ver, vamos ver. Drove, stayed, Laura, Vinícius colocou drove, arrived, Ana. Deixa eu ver mais. Isso, ó, regular são aqueles que terminam em ed. Então a gente tem stayed e cleaned, tá? Dois exemplos aqui. Ele pergunta o que você fez ontem. Olha lá o did na pergunta. Nada demais. I just stayed, fiquei regular, porque termina com ed. E cleaned, limpei, termina com ed também, tá? O Vinícius colocou um exemplo de irregular, que não tem regra. I drove. Ela fala, né? Ah, o que você fez ontem? Nada demais. Eu fiquei em casa e limpei a casa. Ah, que chato. Foi. E você, o que você fez? Eu dirigi para as montanhas. E o went também é irregular, que é passado de go. E fui caminhar, tá? Ah, isso parece divertido. Foi. I had a great time. Me diverti muito, né? I had a great time. Exemplo de verbo to be. Tem aqui verbo to be, gente? Mas o drove não é do passado, professor? Só que ele é irregular. Lembra que tem dois Ah, tá. tipos no passado. Os que tem uma Ah, regra, que põe o ed, e os tá. que não tem regra, que é irregular, né? Eu me confundi com isso. Isso. Ó, lembra de irregular, né? É, Você fala real, irreal, né? Que não é real. Irregular, que não tem regra. Passado do verbo to be, tem exemplo aqui nesse trechinho? Tem, pessoal? Vocês conseguem me falar para mim? Passado do verbo to be aqui? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. E aí? Consegue ver? Olha lá, ó. O verbo to be aqui was, né? Isso, a Ana colocou was. Isso mesmo, was, ó. Passado do verbo to be. Que chato. Foi, sim. Também aqui, ó, was, né? Parece divertido. Foi. Então, olha lá na pergunta, né? What did? Olha lá, pergunta com did. Did a gente sabe que a gente viu hoje que indica passado, né? Aí ele respondeu, ó, stayed, fiquei, cleaned, limpei, com ed, né? Tá? Tudo passado, tudo passado. Conversation to, mais candidatos aí a ler? Ou vão ser os mesmos? Deixa eu ver. Mais alguém? Mais alguém?
pessoal tá devagar aí, tá devagar, tá com medo. Você tem medo não, gente. E aí, mais alguém? Não? Vai ter que ser Ana e Vinícius de novo. Vocês leem de novo, Ana e Vinícius? Sim, Claro. Então vamos lá. Vai lá, Vinícius. Did you do anything this weekend? I did. I took the train to the city and met my friend. Oh, yeah. What did you do? We had lunch and did some shopping. Did you buy anything? No, I didn't. I just went window shopping. I'm trying to save money. Me too. Muito bom, excelente. Excelente, sem observações. Tudo certinho. Gente, exemplo de verbo regular, aqueles que terminam com ed. Tem aí? Não. Tem, né? No, Só tem irregular, ó. Did you do anything this weekend? Você fez alguma coisa esse fim de semana? I did, fiz. I took the train, que é passado de take, peguei o trem para a cidade. Met, que é passado de meet, encontrei meus amigos, my friend, meu amigo, né? Oh yeah, what did you do? O que você fez? We had lunch. Olha lá, almoçamos, passado de have. Did some shopping, fizemos algumas compras. Did you buy anything? Você comprou alguma coisa? No, I didn't. I just went window shopping. Isso é uma expressão interessante. Alguém conhece o went window shopping? eu já ouvi. Já? Sabe o que significa, Ana? Não tenho certeza, mas eu acho que é quando a pessoa vai só olhar assim as Isso, coisas. muito Ela bom. olha pela vitrine, né? Isso, o window aqui é vitrine. Também é janela, mas aqui é vitrine. Então, quando você fala went ou go no presente, aqui é irregular, é só ficar olhando vitrine, não comprar nada. Vai lá, só fica olhando, vai embora. I'm trying to save some money. Tá tentando guardar um dinheiro, né? Ele fala, me too, eu também. Então, I'm trying. Vinícius, você perguntou hoje para mim, ó, olha lá, I am, tá vendo? Quando tem o ing, eu estou, né? A gente precisa colocar o verbo to be, tá? Ô, professor, Fale. eu me embanando bastante na pronúncia com TH. Ah, sim, Tipo, eu expliquei eu- até no primeiro encontro ou segundo encontro. Tem mas dois e quando sons. termina com TH? Quando Tipo termina. aí, ó. No N. No N. É anything ou fim? Anything. É. Anything. O som do TH, ou ele é esse sopa de cebola, parece que tem a língua presa, tá? Expliquei até isso, acho que no primeiro encontro. Thing. Aqui é thing. Ou ele tem um som mais ou menos de um D, que é this, tá? Ah, Então, did you do anything this weekend? Né? I took the train to the city. O D aqui, você acaba falando D e vai, mas o mais importante é esse, porque muita gente fala som de thing, F, mas não é um som de F, não é um som de S, sing, nem é um som de T também, ting, né? É thing. A sua língua vai entre os dentes. Igual eu falei de sopa de cebola, brincando, mas a ideia é que você tem a língua presa aqui. Thing, tá? Se é com F já se é com F já é outra pronúncia, né? Por exemplo, se você. Ah, eu vou falar com F Tipo, Eliana. mesmo, não dá nada, dá sim. Por exemplo, ó, você tem a palavra thought, que é pensei, thought, né? Uhum. Tá vendo aqui, ó? Thought. Tô exagerando, mas é para você ver. Thought. Se eu falo fought, briguei. Ah.
Então você tem que tomar cuidado, tá? Não é som de F, não é S e nem é T. É thought. 1, 2, 3. Não é tree, que é árvore. Não é free, que é livre ou grátis. E não é free, que nem existe a palavra, né? Entendeu? Isso é com GH, professor? GH. Como assim GH? Ah, eu tinha falado agora, mas eu esqueci. É tipo Laut, que Ah, é Laugh. Left. Aí é som de F. Left. Tipo esse daqui. É Left. isso. Uhum. Left. Aí é som de F também. Som de F. Esse é som de F. Esse é som de F. Não é som de F também. Esse é de F, tá? O TH não é F, tá bom? Entendi. É. Tipo, light também. Isso. É, mas o Ah, light tem o T, né? Então fica light. Mas esse daí é left. Left que é dar risada. Entendeu, Vinícius? entendi, professor. Entendi. Legal, legal. Então o TH não é nem F, nem T, nem S. Você põe o dedo, tem que encostar. Think, think, thought, tá? Treina depois, me fala. Ana falou que tem palavras que terminam com ISM, né? Essas palavras, Ana, por exemplo, comunism, zam, geralmente esse zam, capitalism, comunism, tava tentando lembrar outro exemplo, não lembrei, mas esse zam no final, comunism, capitalism, Fascism. fascism, por aí vai. Criticism, esse zam, não sei se te ajudou, zam, é uma espécie de um Z com A e com M, zam, criticism, tá? Por causa do português, criticism, tem gente que fala, não, mas é criticism, communism. E você fecha esse M no final, para não falar criticism, né? Tem gente que fala com M. Ficou claro, Ana? Tem outra conversação aí, professor? Tem, tem mais umazinha aqui. You're welcome. Aproveitando, cuidado quando vocês forem falar isso daqui também, ó. Have, para não falar heavy. A gente falar I have. E heavy fica assim, né? Que é pesado, né? Fechar esse final. Have, I have. Tá? Mais uma, a gente finaliza. Vamos E lá, já. direita, professor? É o right mesmo? Right. Direito é right. Right. Mais Mas o um. right também não é ok? Tipo, Mas right. aí é. Os alunos falam, pô, mas inglês tem vários significados, mas é igual português, é manga pode ser de camisa e de fruta, né? Vai depender do quê? Ah, é a mesma pronúncia? Right de direita para alright? É a mesma, mesma coisa. Caramba, eu não sabia. É a mesma palavra, na verdade. Eu não sabia, É a juro. mesma palavra. Mas a pronúncia também parece com write de escrever. Verdade. Parece. Right. Right. Aí eu acho que é até igual, right. Eu acho que é mesmo. Eu preciso dar uma olhada se tem alguma diferença, mas acho que não. Acho que é igual. I Right. write, Right. alright. Acho que é Right. igual. Conversation 3, para finalizar então. Vamos lá? Bora. Vai Vinícius e Ana, né? Porque ninguém se candidatou. Vamos lá. How was your day? Terrible. I was so busy. Oh, that's too bad. Yeah, we were so busy at lunch. One person called in sick, so we were short-staffed. That's not good. How did you manage it?
They came in and helped us. Tá errado, né? They came in and helped. Faltou o they ali, eles, né? É. Muito bom, muito bom. Vinícius, só um detalhe, ó. Manage. 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 Professor, Mesma coisa, por exemplo, Eu falei de só um momento. técnico, né? Manager. Você falou manager e é manage. Manage. Só um pouquinho, Ana, já deixa você falar. A palavra refrigerator, que era refrigerador, geladeira, enfim. Refrigerator. Muita gente fala refrigerator, manage. É manage, tá? Oi, Ana, pode perguntar. o que é short-staffed? Tava com pouco funcionário. Hum, Staff é funcionário, né? E essa é uma sim. expressão, short-staffed é uma expressão, né? Tava Sim, sim. pouca gente lá. Short-staffed. Porque ó, one person called in sick, so we were short-staffed. A pessoa ela ligou, tá doente, né? Então eles ficaram com reduzido, né? Com quantidade reduzida de funcionário. Ah, sim, obrigada. Nada, imagina. Ana, your English is so cool. Very good mesmo. Thank you. Legal. Muito bom, gente. Excelente. How was your day? Como foi seu dia? Lá o verbo to be, né? Na pergunta. Terrible, I was so busy. Tava muito ocupado, né? Oh, that's too bad. Nossa, que pena, que ruim, né? Yeah, we were, muito importante, a Ana pronunciou corretamente. Pegou logo uma frase gigante, né, Ana? Vinícius deixou você aí com a pior. We were so busy Tinha at que ter lunch. invertido, né, professor? Sacanagem. Ela ficou com as melhores e eu É, fiquei você só com pergunta só. ficou só de boa, só. É, Se eu homem é te- isso mesmo, é o simples, né? Fazer o quê? We were so busy at lunch. Nós estávamos muito ocupados no almoço, né? Lunch, almoço, não esquecer. O were, tá? Não é o where. Muita gente às vezes pronuncia errado. Where é onde? Were, fechado, né? Were. Se tivesse o where de onde, aí beleza. Aqui é o were. Where were you last night? Onde que você estava na noite passada? Were. One person to call in sick, so we were short-staffed. Ligaram que estava doente, então a gente ficou com pouca gente. That's not good. How did you manage? Como é que vocês lidaram? Como é que vocês deram conta? O que vocês fizeram? They came in and helped us. Eles vieram e nos ajudaram. Ok, pessoal? Ok. Ok. Então é isso. Eu vou passar mais exercícios lá no fórum sobre passado simples, tá? Assim como eu passei no último encontro sobre objective pronouns e subject pronouns, vou passar é uma listinha lá de vocês fazerem vocês mesmos acharem as respostas, tem lá as respostas automáticas de passado simples, vocês praticarem um pouco mais. Mas eu queria trazer esse diálogo para ver se o pessoal que se empolgava para ler. Tive só 2 voluntários, quem sabe na próxima aí os outros se empolgam e leem também. Alguma dúvida, gente? No meu caso, professor, não é uma dúvida, é mesmo um pedido, porque Deixa eu falar. porque para mim a sua aula, se ela fosse de segunda a sexta, ia ser maravilhoso. Mas na próxima aula, se o senhor for trazer diálogo, será que o senhor não poderia trazer algum diálogo mais assim, sabe, técnico na área de TI ou de desenvolvedor, assim? Posso sim. Trago. Deixa eu anotar aqui. Separo um aqui, trago para vocês. Trago sim. Hoje eu trouxe o diálogo, era de trabalho e tal, mas mais simples, né? E atrelado com a questão do passado, mas eu trago sim, sem problemas. Vou botar aqui no meu computador que eu não esqueço. A aula é quinzenal, não é todo dia, né?
Seria um prazer dar todo dia para vocês, mas também não consigo. Tenho aula pra caramba. Mas eu trago sim, é quinzenal. Daqui 15 dias eu vejo vocês. E eu separo esse diálogo para a gente praticar aí leitura. Olha só, confesso também que talvez vocês saibam até mais do que eu de alguns termos técnicos, né? Apesar de eu ter trabalhado muito tempo aqui, trabalhei na empresa também e tal. Mas tem coisa que vocês sabem melhor que eu, né? Mas é bom você fazer esse pedido, porque eu lembro que quando eu dava aula na empresa, tinha algumas coisas que eram da área de vocês, por exemplo, data, que é dados, né? Em inglês é data. E os alunos falavam data direto. E aí eles iam falar com os gringos e os gringos não entendiam e eles ficavam bravos, né? Porque eles achavam que estavam falando certo, mas é data. Então é bacana trazer. Pra vocês verem a pronúncia aí de termos, né, da área. Perfeito. Alguma outra coisa? Pedidos, dúvidas? Tudo certo? Então Tudo tá bom. certo. A gente se vê daqui a 15 dias, mas tentem praticando, né? Eu sei que é pouco nos nossos encontros aí, mas hoje tem muita ferramenta para vocês praticarem. E tem internet, tem um mundo de coisas, né? Obrigado vocês pela participação. Semana que vem, na outra semana, vamos ver se tem novos voluntários, hein, pessoal? Conto com vocês, hein? Valeu, professor. Um abraço, viu? Abraço você. Good night. Agora sim, good night. Good night, agora sim. Vou É, treinar bastante com a minha fiada na próxima aula. bacana, ótimo, excelente. Take care, se cuidem. Bye bye. See you, guys. Até Bye mais. bye. Good See you Bye, night. later. Ana. Bye See bye. you. Obrigado, Manoel. Bye bye.